Lucas, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amém? Eu vou repetir o verso 1 e o verso 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Nessa semana, eu estava vendo uma matéria bem interessante que me chamou a atenção. Eu vi um senhor, isso está no site do Portal Terra, um senhor de 90 anos de idade que voltou para a faculdade para fazer arquitetura e urbanismo, com 90 anos de idade. E aí eu dei uma pesquisadinha e eu vi que no Brasil hoje há 18,9 mil universitários que possuem entre 60 e 64 anos de idade. Quase 19 mil universitários que estão na casa dos 60 a 64 anos de idade. E 7,8 mil universitários que estão acima dos 65 anos de idade. Então, 7,8 mil universitários acima dos 65 anos de idade. Uma das questões que a gente precisa parar e aprender que são fundamentais, uma dessas questões é de que a gente precisa, na vida da gente, sempre estar abertos a aprender coisas novas. Nós precisamos cultivar, sempre temos um coração ensinável. Um coração ensinável, ele é parte do caráter de um cristão, deveria ser de qualquer pessoa e deveria ser de todos os cristãos. Termos um coração ensinável, termos um coração que é como o barro nas mãos do oleiro. Nós precisamos sempre dessa sensibilidade para nos deixarmos ser moldados e sempre estarmos aprendendo coisas novas. Aprender coisas novas. Jesus, em Apocalipse, é o texto que está no banner ali, fala: eu faço novas todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que vivemos em novidade de vida. E aí uma pergunta que eu faço é: eu e você somos pessoas ensináveis? Ou nós chegamos num determinado momento ou num determinado nível de conhecimento que a gente diz assim: eu não preciso mais aprender. No karatê, por exemplo, será que sempre tem um pouco mais para aprender ou não? Moisés, o que você acha? Sempre. Talvez em alguma outra área. Gisele, que é professora universitária, né, Gisele? O coração de um cristão, ele precisa ser um coração de um aprendiz, gente. Precisamos estar sempre dispostos e humildes para nos colocarmos numa posição de aprendizado e de também compreender e aceitar que a gente não sabe tudo. Um dia, conversando com o Eduardo aqui, ele me disse uma frase interessante. Ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante sobre uma música do Neil Young, um cantor de folk americano, se eu não me engano é americano ele, mas uma música do Neil Young que diz que é difícil ensinar um truque novo para um cachorro velho.
ensinar um truque novo a um cachorro velho. E muitas vezes, gente, nós nos comportamos como cachorros velhos. A gente acha que não tem mais nada para aprender. A gente acha que não é mais possível ou não se interessa pelo aprendizado. E a gente perde isso, perde em termos espirituais também quando nós adotamos essa postura. Espiritualmente a gente fica em déficit, a gente para de crescer quando a gente acha ou quando a gente se desinteressa pelo aprendizado. Eu percebo muitos cristãos que ficam com uma caminhada estagnada. Eles ficam estagnados por anos, quando não retrocedem na sua fé com Deus, na sua vida devocional, no seu conhecimento das Escrituras, no seu compromisso com a comunidade de fé. Por isso a gente está falando sobre ano de crescimento nesse ano. Não é necessariamente um crescimento numérico, porque eu acredito que ele vem como resultado de uma comunidade que cresce em profundidade no seu relacionamento com Deus. Ele é resultado disso. Agora, esse texto aqui nos mostra que os discípulos observaram Jesus quando ele estava num lugar orando. O texto diz que ele estava num certo lugar orando. Jesus estava num certo lugar orando, e quando ele volta, o que é que os discípulos lhe dizem? Senhor, nos ensine a orar. Nós queremos aprender esse negócio de orar. Queremos aprender a orar. O tema da minha mensagem hoje é a importância da oração, gente. Eu quero falar sobre uma vida de oração hoje. Porque essa é uma das áreas que nós estagnamos, que nós paramos de crescer, que nós deixamos de aprender, ou que nós nos contentamos achando que estamos bem. E sempre há um pouco mais de profundidade que a gente pode alcançar na nossa vida, na nossa comunhão e na nossa intimidade com Deus. Os discípulos estão interessados em alguma coisa, eles querem aprender algo, eles querem aprender a orar. E aprender a orar, gente, vai muito mais do que um conteúdo que nós dizemos a Deus. Vai muito além de um conteúdo. A minha ideia aqui não é falar sobre a oração do Pai Nosso. Eu li toda por causa do contexto em que essa passagem está inserida. Mas os discípulos têm um interesse aqui. Nós queremos aprender a orar. Agora, os judeus já eram um povo de oração. Os judeus oravam pelo menos 3 horas por dia, 3 vezes ao dia. E muitas vezes, dependendo do horário, eles paravam tudo que estavam fazendo, tiravam um tempo de oração e voltavam para as suas atividades. Os judeus sempre foram um povo, eles tinham o Antigo Testamento mostrava a história de muitos homens de oração. O Antigo Testamento mostra uma oração muito poderosa de Salomão, de quando ele vai consagrar o templo ao Senhor, diz que a presença de Deus vem de um tal jeito naquele lugar, que ninguém ficou de pé na presença de Deus. Os judeus sabiam sobre oração. Mas eles ainda adotam uma postura, porque eles veem Jesus orando, eles percebem que Jesus é um homem de oração, e Lucas vai destacar isso. Lucas vai mencionar algumas vezes em que Jesus passava madrugadas orando. Lucas vai mencionar, por exemplo, uma expressão que é interessante, quando ele diz assim: e Jesus, como de costume, passou a noite orando. Como de costume, passou a noite orando. Então eles sabem que a vida de Jesus, de oração de Jesus, tem alguma coisa diferente. Tem algo diferente, e nós queremos aprender esse negócio aí. Eles estão vendo o mestre deles cheio de autoridade, expulsando demônios. Eles estão vendo o mestre deles cheio de autoridade para curar enfermos. Eles estão vendo o mestre deles cheio de autoridade e realizando outros sinais. E eles disseram: eu quero aprender esse negócio de orar. Eu quero sair dessa coisa medíocre, ou seja, dessa coisa que está na média da nossa vida de oração. E nós queremos aprender a orar. E depois, quando o Espírito Santo vem, e você percebe em Atos dos Apóstolos que eles são tomados pela presença de Deus, nós vemos homens de oração e homens que repetiram os mesmos sinais de Jesus Cristo, de seu mestre. Você vê apóstolos que a sombra deles, quando passava, curava pessoas. Lenços que eles usavam curavam pessoas.
Você observa uma igreja que ora intensamente e de repente entra um anjo na prisão, abre as portas, quebra correntes e o camarada vai embora. Então eles disseram, cara, tem um negócio nessa parada da oração aí que a gente quer aprender. Queremos aprender sobre esse negócio de orar. Jesus foi a maior autoridade desse mundo, gente. Quando a gente para pensar em oração, foi a maior autoridade que existiu em oração, foi Jesus Cristo. E Jesus, ele orava e orava muito. Alguns estudiosos dizem que Jesus, pelo que a gente observa dos evangelhos, às vezes ele passava 8 ou 10 horas em oração. E Jesus orava, Jesus ensinou a orar, e Jesus mandou orar. Se você observa Lucas capítulo 18, o texto diz, então, ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar, gente, é uma responsabilidade de cada cristão. Orar é a nossa responsabilidade. Jesus não nos deu uma opção de orar, ou não. Jesus diz que orar é um dever. Nós queremos geralmente muito os benefícios que a fé cristã nos traz, mas a gente não observa às vezes que a fé cristã também tem suas responsabilidades. E em tudo na vida a gente precisa aprender a equilibrar tanto os benefícios quanto as responsabilidades. Você tem a responsabilidade lá no teu trabalho, você trabalha o mês inteiro, mas você tem o benefício que é às vezes as férias, o 13º, o teu salário. Você tem as tuas recompensas. A vida cristã precisa ter essa questão equilibrada, as nossas responsabilidades enquanto cristãos e os benefícios que a gente também recebe de tudo aquilo que a palavra e o Senhor Jesus nos ensinam e promete. Jesus foi a maior autoridade. Então, e os discípulos aqui estão interessados, a gente quer aprender a orar. Queremos aprender a ter uma vida de oração como a vida do nosso mestre. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós, se coloca diante de Deus por nós. E a gente precisa, de fato, não nos acomodarmos, gente, com uma vida sem oração. Não nos acomodarmos em sermos aqueles crentes que oram antes de dormir, ou o Senhor abençoa o meu almoço aqui. Nós não podemos nos acomodar com isso. E eu vou falar algumas coisas daqui a pouco nesse sentido. Para quem já viu um filme chamado A Forja, lançado recentemente, um filme cristão, me chamou a atenção o que uma das personagens fala na hora em que eles se reúnem num salão de beleza. Chega uma senhora conhecida até de outros filmes, já uma personagem, por falar e ensinar sobre oração. E aí ela diz assim para uma das outras personagens: a oração não pode ser uma estepe nas nossas vidas, que pode ser usada apenas em momentos de emergência, mas tem que ser como volante que a gente segura firme todos os dias, não importa para onde a gente vá. A oração não pode ser uma estepe em nossas vidas, que pode ser usada apenas em momentos de emergência, mas tem que ser como volante que a gente segura firme todos os dias, não importa para onde a gente vá. Na vida de muito crente, gente, a oração é uma estepe. É só quando está tudo ruim, quando bate a doença, quando bate o problema financeiro, quando tem divórcio, quando tem outras situações, é que daí a gente recorre ao estepe da oração. Enquanto que a oração tem que ser o volante, tem que estar no controle de todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa: não permita que a oração seja uma estepe na sua vida. Não permita que a oração seja uma estepe, mas se adiante. Nós somos às vezes campeões em tapar buracos, ao invés de cuidar. Nós agimos sempre reativamente,
ao invés de preventivamente. A gente não pode ter a oração como uma step para aquelas horas em que as coisas estão ruins. Ela tem que fazer parte. Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém? Opa, agora sim. Aí esse discípulo aqui, a gente não sabe qual deles, vem para Jesus e diz: ensina-nos a orar. E eu lendo esse texto e meditando sobre ele, eu acredito que esse discípulo aqui, ele teve um discernimento espiritual nesse momento. Eu acredito que ele teve uma revelação. Eu acredito que ele teve um discernimento da parte do Espírito Santo quando ele diz: nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Ele entendeu a necessidade da oração na vida deles. Ele entendeu sobre a necessidade da oração e sobre a necessidade espiritual da oração sobre a vida deles. Gente, orar é um ato profundamente espiritual. Orar não é só um ato da tua mente. Orar não é só parar num lugar e falar com Deus e derramar o coração a Ele. Orar é um ato profundamente espiritual que precisa fazer parte da nossa vida. É com a oração que nós nos conectamos a Deus. Vida sem oração é uma vida desconectada de Deus. Orar é um ato profundamente espiritual. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3, fala com a igreja de Corinto, o que é que ele diz? Eu não falei com vocês como quem fala a pessoas espirituais, mas eu falei com vocês como quem fala a pessoas carnais. 1 Coríntios 3. Porque vocês ainda não tinham discernimento para entender o que eu estava falando. Paulo disse: eu tive que falar com vocês como uma pessoa carnais. E Paulo não está xingando, não está dando uma bronca. Paulo está dizendo que a igreja ainda estava vivendo na sua natureza humana. Paulo faz um contraste entre natureza humana e natureza espiritual. E ele percebe uma igreja que anda conforme a sua natureza humana e não anda pelo Espírito, não anda dirigida ou guiada por uma vida no Espírito Santo. E a oração vai nos conectar, gente. Pessoas que oram, elas têm mais discernimento espiritual. Pessoas que oram percebem coisas que outras pessoas não percebem. A oração tem algo tão poderoso que nem um livro, eu já li e tenho muitos livros de oração, mas livros não explicam a questão na sua essência. Ainda há um mistério na questão da oração. Essa semana nós lemos aqui na nossa reunião de oração um texto de Tiago 5,16, quando ele menciona que Elias era um homem como nós. E ele orou para que não houvesse chuva por 3 anos e meio e não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e o texto diz que veio o aguaceiro e a terra produziu o seu fruto. Você já parou para pensar por que as chuvas não vêm sobre nós muitas vezes? Você já parou para pensar por que a nossa vida muitas vezes é uma vida sem fruto? Porque falta oração, gente. Deus envia o aguaceiro, Deus envia as suas chuvas. Muitas vezes é por conta das nossas orações, por conta de pessoas que oram. Orar é um ato profundamente espiritual. Jesus diz para Pedro um dia, em Lucas 22, Pedro, Satanás se aproximou, Satanás vos requereu para te peneirar como trigo. Mas eu intercedi por você para que a tua fé não desfalecesse. Jesus diz para Pedro: Satanás se aproximou e queria te peneirar como trigo, mas eu intercedi para que a tua fé não morresse. Por falta de intercessão, por falta de oração, muitos de nós hoje estamos afastados das igrejas. Eu lembro quando eu ouço isso a respeito de Jesus, quando Jesus diz isso para Pedro, que Satanás te queria peneirar como trigo, eu lembro de Jó, quando Satanás se aproxima de Deus e de fato Deus lhe permite peneirar Jó.
Orar é um ato profundamente espiritual e a nossa vida, gente, ela recebe impacto e influência das nossas orações. A nossa casa recebe impacto de uma vida de oração. Os nossos filhos têm um impacto sobre eles de uma vida de oração. O nosso trabalho recebe o impacto sobre a vida de uma oração constante. Eu não acho que a oração manipula Deus, mas a oração foi a maneira como Deus escolheu para que o seu povo também saísse dessa dimensão, para que o seu povo se movesse, para que o seu povo se conectasse a Ele. Há o mistério da oração. E muita gente não se firma na fé, está desviada da fé, por conta de não ter uma vida de conexão a Deus. Aí a fé se perde mesmo, vai embora. Você consegue perceber os dias que nós estamos vivendo, a guerra espiritual que a gente tem travado no mundo? Guerras para todo lado, doenças, pestes, fome, a maldade humana se espalhando, a imoralidade sexual, a mentira. Um mundo de trevas que está frontalmente contra a palavra de Deus, frontalmente contra o Espírito Santo, que zomba. Um mundo tão maligno que entrou na igreja, e você observa uma igreja que dá a cada dia mais escândalos. É pastor brigando com pastor, é crente brigando com crente, é chacota contra o Espírito Santo. Uma igreja que se tornou mundana, uma igreja que se tornou carnal, uma igreja que se tornou cheia de pecado. Esses são os dias que nós estamos vivendo hoje. Você consegue perceber a tremenda batalha espiritual que a gente está vivendo nos dias de hoje? Crentes imorais, crentes mundanos, crentes descomprometidos, crentes com o pé lá, os dois do lado de fora muitas vezes. Nós estamos vivendo dias terríveis. E Paulo fala em Efésios, um texto muito conhecido, 6, a respeito da guerra espiritual que um cristão trava. Nós não podemos ignorar isso. O próprio Senhor Jesus já naquela época diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno, está em trevas. O mundo que a gente vive está em trevas. Há uma questão muito interessante, quando Jesus está por ser preso pelo Império Romano, Jesus ele vai lá para o Getsêmani e ele leva 3 discípulos com ele, e ele se retira um pouco para orar, e ele diz: orem comigo, porque a hora das trevas chegou. E Jesus volta, e o que ele encontra? Aquela soneca, né? Os 3 dormindo. Eu acredito na minha mente aqui que Jesus teve que sacudir os caras. Ei, acorda, nem 1 hora vocês conseguiram orar. Eu acredito sinceramente que Jesus teve que tocar. Ei, Pedro. Aí Jesus fala: orem, porque eu preciso. Assim, é a única vez que eu vejo na Bíblia Jesus pedindo oração, como homem. Aí ele se afasta, e o que acontece? Quando ele volta, uma sonolência. Terceira vez, a mesma coisa. E aí a gente aprende muito com esse texto, a respeito de sonolência espiritual. A igreja se tornou uma igreja sonolenta, e os crentes se tornaram crentes sonolentos. E às vezes essa sonolência é física mesmo, porque a gente não percebe que no sono está uma batalha espiritual, para que você não se concentre, para que você não esteja em oração. Tem gente que fala para mim assim: pastor, toda vez que eu vou orar eu sinto um sono. É espiritual isso, gente. Muitas vezes pode ter o cansaço, pode ter outras questões, mas o fato é que há uma guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Aprender a orar. Nós queremos aprender a orar, os discípulos dizem para Jesus. Samuel já mencionou aqui, gente, eu não vou entrar tanto nesses detalhes, mas a gente precisa ser muito radicais em separar tempo. Se você quiser aprender a orar, você vai ter que separar tempo para orar. E talvez você vai ter que fazer um corte aí e deixar algumas outras coisas de lado para poder ter tempo para orar.
Você vai ter que separar prioridades, você vai ter que investir nisso. Porque naturalmente nós não vamos orar. Temos que ser intencionais na nossa vida de oração. Então, separar tempo. E essa é uma das maiores dificuldades que nós temos nos dias de hoje. Separar tempo para orar. Investir tempo em oração. É o que Jesus fazia. Ele tinha que se separar, ele tinha que sair de perto de todo mundo. Separava tempo para aquilo. Separar um lugar para orar. Nós precisamos de tempo e de um lugar para investir na nossa vida de oração. Tempo e lugar. Há uma frase de um teólogo batista, o John Piper, muito conhecido, que até circula pela internet, mas isso está num dos livros dele, que ele fala que a gente precisa ser radical e separar tempo e um lugar para orar todos os dias. E ele diz: não negocie isso. Não negocie isso. Além de tempo e lugar, e separar, além de tempo e lugar para orar, gente, nessa questão do lugar, o Samuel mencionou o texto, quando Jesus em Mateus 6 ele fala: entra no teu quarto e fecha a tua porta, e teu pai que te vê, não só te ouve, mas te vê no secreto, te recompensará. Tempo a sós com Deus. Senão a gente vira um crente oco. Sabe aquela madeira que muitas vezes está bonita por fora, mas ela está oca por dentro? Nós viramos crentes ocos espiritualmente quando nós não temos conexão com Deus. Além de separar tempo, além de separar um lugar, se nós queremos aprender a orar de fato, uma das coisas que a gente precisa aprender, gente, é sobre o conteúdo da nossa oração. Você já parou para pensar sobre quais são os conteúdos da tua oração? Geralmente 99%, 98% é sobre as nossas necessidades. Tem gente que acha que oração é só abrir o coração diante de Deus e falar sobre sentimentos. Isso é uma parte da oração. Oração tem que sair, gente, sair de mim, das minhas necessidades, do meu mundo. Jesus ensina que nós precisamos orar por isso. E não há problema. O problema é quando a gente fica só nisso, só na enfermidade, só na família, só no dinheiro, só nos meus sentimentos. O Novo Testamento ensina que a gente tem que orar uns pelos outros. O Novo Testamento nos mostra uma igreja que orava pela igreja, pelo próprio avanço da igreja. A igreja precisa ser uma igreja militante em oração. A igreja precisa ser uma igreja militante e missionária em oração também. Nós precisamos orar para ganhar pessoas para Cristo. Precisamos ser uma igreja que ora para que as pessoas se rendam a Jesus, para que elas quebrem a dureza do seu coração. Precisamos orar para sermos uma igreja militante, uma igreja cheia de poder do Espírito Santo. Uma igreja em que a gente vê jovens, em que a gente vê crianças rendidos ao Senhor. Jesus nos ensina a orar pelas nossas necessidades. Mas orar não é só isso, gente. Não é só venha a mim o teu reino. Existem muitos outros motivos. Sabe, quando a gente começa a ficar maduro nessa questão da oração, quando a gente começa a amadurecer de fato na vida de oração, você começa a orar muito menos por você. Sabe por quê? Porque Deus conhece as tuas necessidades. O texto de Mateus diz: antes mesmo que você abra a boca para falar. Quando a gente começa a ficar maduro e crescer nesse negócio de oração, gente, o próprio Espírito Santo vai te mostrar e te trazer cargas e te trazer pesos de oração. É Ele mesmo que te ensina a orar. Ele que te mostra pelo que orar. Às vezes você está orando e Ele vai te trazer uma pessoa lá e você ora por aquela pessoa. Às vezes você está orando e Ele vai te mostrar uma situação e aí você ora por aquela situação.
Orar, gente, então, isso é aprender a orar. Quando a gente olha para Gênesis, a gente encontra uma oração de Abraão para que ele não destrua, para que Deus não destrua uma cidade. E aí Abraão intercede diante de Deus: o quê? O Senhor vai matar o ímpio junto com o justo? Ou o justo com o ímpio? Não mesmo. E ali mostra uma oração intercessória de Abraão em favor daquela cidade. Eu já mencionei aqui, gente, dos profetas que oravam por Israel, que tinham um peso de oração pelo seu povo, que tinham um peso de oração pela sua nação. Então, quando nós estamos aqui nessa vida comunitária, nós precisamos aprender a orar por aquele irmão que não apareceu mais, por aquele irmão muitas vezes que a gente percebe que o diabo está enchendo o coração dele com outras coisas, porque nós vivemos constantemente em guerra, em batalha. Em 2017, muitos de vocês já conhecem essa história, uma experiência, eu mencionei na célula do Gabriel essa semana, quando eu estive visitando lá, uma experiência que eu tive em oração em 2017, quando nós passamos uma dificuldade muito grande com a Ruth. Nós percebemos naquele ano, foi o ano que eu fui ordenado pastor, e nós observamos naquele ano um ataque furioso das trevas contra a nossa casa. Eu lembro de um dia estar no meu quarto com a Érica, assim, a cama ficava do lado da porta, e eu vi um vulto preto de um homem forte, muito grande, entrando, e ele tinha chifres e dentes para fora. Ele entrou no meu quarto, me segurou pelos ombros e veio com tudo no meu pescoço. Eu dei um salto em cima da cama e a Érica estava junto. O que aconteceu? E aquela semana eu caí doente. Mas naqueles dias, nós estávamos vivendo uma situação muito difícil com a Ruth. Mais ou menos uns 6 meses de batalha. A Ruth ficou mais ou menos como se estivesse com síndrome de pânico. Mas era um ataque espiritual. E eu lembro de um dia que ela estava dormindo no nosso quarto, numa cama que tinha, e eu lá pelo meio da madrugada fui interceder por ela, e me ajoelhei na cama dela para orar por ela. E enquanto eu estava orando, a Érica deu um grito na sua cama, mas um grito enorme. Eu saí meio que com pressa, fui lá e sacudi a Érica, voltei para orar. E depois de um tempo de oração, a mesma coisa, a Érica deu um berro em cima da cama. Gente, foi grito mesmo, estou exagerando. E aí eu fui lá e sacudi a Érica, e voltei para interceder pela Ruth. E aí a terceira vez isso aconteceu. E aí eu fui lá, sacudi, acordei a Érica, e eu lembro que eu voltei a orar pela Ruth. E aí eu amanheci orando por ela, intercedendo por ela naquele dia. Me lembro do dia claro já, e eu fui dormir um pouco antes de começar o meu dia. E eu lembro que eu tive um sonho com uma multidão de gente, todos de branco. Eu não sei no sonho se eram anjos ou se eram pessoas mesmo, mas eu vi uma multidão incontável de pessoas de branco no sonho, e eles estavam cantando uma música em outra língua, e eu entendi o que eles estavam falando. E na música, a única coisa que eles diziam era: Jesus Cristo é a nossa vitória. A letra da música era só isso, uma repetição: Jesus Cristo é a nossa vitória. Jesus Cristo é a nossa vitória. E eu, yes, vencemos a guerra. Eu tive aquele discernimento, vencemos a guerra. A Ruth naquele mesmo dia já começou, foi como sair com a mão. Foi como tirar com a mão aquilo dela. E uma coisa que eu fico pensando, gente, é quais são as batalhas na vida da gente que a gente não está vencendo porque falta oração. Quais são as correntes que não estão se quebrando na vida da gente porque falta oração. Quais são as vitórias que nós não estamos alcançando pela falta de oração.
É essa necessidade, esse discernimento que a gente precisa ter a respeito do poder da oração. Quando você olha para o livro de Atos, eu já disse isso, o Samuel citou esse texto, Atos 16, quando Paulo foi preso com Silas, eles estão presos, tinham sido torturados, apanharam, estavam com os pés num tronco, dentro de uma cadeia, mas o que é que eles fizeram? Começaram a orar e a adorar a Deus. O texto diz que houve um terremoto e que todas as cadeias se abriram. Gente, aquilo ali tem muito a nos ensinar a respeito de princípios para o mundo espiritual. Existem cadeias que só se quebram por oração e por intercessão insistente diante de Deus. Você já parou para pensar, gente, mais uma vez eu pergunto, sobre guerras que você não está vencendo porque você ainda não se posicionou nessa questão da oração? Por que as coisas estão trancadas? Por que as coisas não estão andando? Por que nós não estamos tendo vitórias na vida da gente? É porque falta o posicionamento radical de nos colocarmos diante de Deus em oração. Nós subestimamos o poder da oração. Nós subestimamos tanto o poder da oração que elas são as reuniões menos frequentadas das igrejas. Você pode criar qualquer outra reunião. As menos frequentadas, e são as que a gente mais dá desculpas para não ir. Às vezes tem motivos mesmo, muitas vezes é desculpa. Porque nós subestimamos o valor de um tempo de oração. Há muitos teólogos que dizem, Spurgeon é um deles, que diz que ele prefere orar 10 minutos do que trabalhar intensamente um dia inteiro. Porque entendeu o poder de um machado afiado. Eu mencionei aqui num dos nossos treinamentos uma frase de um ex-presidente americano, Franklin Roosevelt, se eu não me engano, foi ele. Mas ele diz o seguinte: me dê 6 horas para derrubar uma árvore e eu vou passar as primeiras 4 horas afiando o meu machado. Essa é uma frase que pode ser aplicada ao poder da oração. Não é somente pela própria força, mas a oração é esse machado afiado que te faz ganhar tempo e energias. Conteúdo na oração, gente. Jesus ensina na oração do Pai Nosso a respeito da adoração. E aqui a gente precisa crescer muito também a respeito do valor e do poder que há na adoração. Jesus ensina nessa oração sobre orarmos pelas nossas necessidades. Jesus nos ensina, gente, isso é conteúdo para oração. É sondar o coração constantemente e não dizer: Senhor, perdoa aí os meus pecados. Nós precisamos aprender a dizer: Senhor, me perdoa, eu menti. Senhor, me perdoa, eu tive um pensamento impuro. Dar nome aos bois. Senhor, me perdoa. Não é aquela oração assim: Jesus, perdoa aí os meus pecados. Nós precisamos aprender a ir para Deus e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu fui um imbecil com a minha esposa, ou com o meu esposo, ou com os meus filhos. Senhor, me perdoa porque eu menti. Senhor, me perdoa porque eu me alterei. Senhor, me perdoa por aquele palavrão imundo que saiu da minha boca. Nós precisamos aprender a nomear os bois e pedir perdão a Deus de verdade, com quebrantamento, com arrependimento. Não é aquela coisa de passar pano e dizer: perdoa aí, desculpa aí, Senhor. E nós precisamos, além de aprender a pedir perdão a Deus, a perdoar as pessoas. É o que Jesus fala. Mateus 6, quando ele dá essa oração de uma maneira mais detalhada, ele vai dizer: porque se você não perdoar aqueles que estão te ofendendo, tampouco o vosso Pai Celestial te perdoará. Jesus também ensina como não orar. Além de ensinar como orar, ele ensina como não orar nessa oração de Mateus 6. Ele vai dizer: cuidado com a hipocrisia, não repitam aquilo que os fariseus fazem, de orar para que todo mundo veja, como eles oram bonito. Orações que não são sinceras, orações teatrais, era o caso dos fariseus. E Jesus vai dizer: não orem como os fariseus. Jesus vai dizer, e não fica repetindo também aqueles mantras, aquelas coisas que muitas vezes você só está repetindo, mas você nem está pensando naquilo que você está orando. Jesus ensina a não orar dessa forma também, e ele diz também como não orar.
perdoa as pessoas. A falta de perdão, ela é um entrave para as nossas orações. Isso, aí você vai ficar realmente com a tua oração batendo no teto. Se não houver um perdão genuíno para aqueles que nos ofendem. Então Jesus, além de ensinar a orar, ensina como não orar. Eu quero, para começar a conduzir essa mensagem para o final, dizer algumas coisas importantes a respeito de oração. Uma delas é que há várias promessas na Bíblia de que o Senhor responderia às nossas orações. Então, quando você for orar, tenha a convicção no teu coração de que alguém está te ouvindo e que Ele também está pronto a responder a tua oração. Jesus diz: e tudo aquilo que você pedir em oração crendo, então será assim convosco. Jesus, quando ia atender algumas pessoas que chegavam para Ele, Ele falava: vai e que seja feito conforme você creu. Que seja feito conforme você creu. Gente, existem muitas promessas. Batei e a porta se abrirá, né? Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que bate encontra. Jesus promete que as nossas orações, Ele é a maior autoridade quando a gente fala de oração. E essa autoridade está dizendo: as tuas orações serão ouvidas. O teu clamor está sendo ouvido. Pode ser que você tenha que insistir, mas a tua oração está sendo ouvida. Essa é uma certeza que o crente precisa ter. A nossa oração é ouvida, está sendo ouvida. Mas isso quando a gente ora de verdade. A oração abre portas. A Bíblia nos mostra que a oração abre portas. O Gabriel mencionou na pregação dele semana passada a oração de Jabes. Quando Jabes pede a bênção de Deus, quando ele pede que seus territórios fossem alargados, quando ele pede pela presença de Deus na sua vida, e quando ele pede que o Senhor o livrasse dos males. E Deus atendeu a oração de Jabes. Deus ouviu e concedeu o que ele estava pedindo. Então, gente, a oração abre portas. A oração traz provisão. Nós somos campeões em terceirizar pedido de oração. Pastor, ora aí. E não há problema, gente, em pedir oração. Mas às vezes o que Deus quer é que você ore. Às vezes Deus quer te ver orando. Gente, eu não estou aqui falando que você tem que orar 8 horas por dia, 4 horas por dia. Eu estou falando que você tem que se posicionar em oração. Mas comece pequeno, mas comece. Seja intencional, seja regular, seja constante em separar um tempo, em separar um lugar e em separar um momento para orar. Seja constante, seja regular. Isso é muito melhor do que às vezes ter 2 horas de oração muito esporadicamente. Regularidade e constância no nosso momento secreto com o Senhor. Regularidade e constância. A vida de oração, gente, ela te dá autoridade contra espíritos malignos. A vida de oração nos traz autoridade. Uma pessoa que ora é uma pessoa que tem autoridade contra espíritos malignos. Eu me lembro de uma vez que eu entrei numa casa e eu nem fiz nada, eu só falei: vamos orar. E eu só falei no nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, caiu uma senhora endemoniada. Não falei nada, não preguei evangelho, não fiz nada. Eu só pedi para orar. Logo que eu entrei na casa, eu pedi para orar. E aquela mulher deu um berro e caiu endemoniada. Porque eu falei no nome de Jesus Cristo. Eu falei no nome de Jesus. Gente, pessoas que oram têm unção de Deus sobre a sua vida. Pessoas que oram atraem a unção, atraem a presença de Deus sobre a sua vida. Você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio da presença de Deus? A oração é indispensável, não tem negócio. Tem coisas que Deus não negocia. Tem coisas que Deus não negocia. Está ao seu dispor, está ao seu alcance. Você vai lá e busca, se quiser. É inegociável.
Você já parou para pensar, às vezes, de tantas batalhas na tua vida, na tua casa, em determinadas situações? Será que essa arma da oração está sendo usada de maneira adequada? Está sendo usada de maneira constante? Está sendo usada fervorosamente? O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 para a igreja: já é tempo de despertardes do sono. E ele vai dizer também no mesmo capítulo: sejam fervorosos na oração. Sejam fervorosos na sua vida de oração. Será que muitas derrotas ou vitórias que a gente não alcança não é por falta de uma vida regrada, séria, constante, firme de oração? Orar faz de cada um de nós crentes que produz frutos. Orar nos tira da esterilidade. O apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Gálatas sobre os frutos do Espírito, obras do Espírito e obras da carne, né? É só pela oração, gente, que a gente vai ter uma vida espiritual profunda, frutífera, abençoada, regada por Deus. E existem questões sobrenaturais que só podem ser liberadas quando a gente se posiciona em oração. Quando a gente se posiciona em oração. Jesus não mandaria a gente orar se não fosse importante. Jesus não insistiria para a gente orar se isso não fosse importante. Jesus não ensinaria a orar se não fosse importante. Jesus não teria orado tanto se a oração não fosse importante. E Deus quer que a gente se matricule na escola de oração. Deus quer que a gente se matricule na escola de oração. Eu lembro aqui, gente, da esposa de John Wesley, a mãe de John Wesley, Susana Wesley. A biografia dela diz que ela tinha 17 filhos e que ela separava todos os dias, incansavelmente, 1 hora por dia para estar em oração. Uma mulher com 17 filhos conseguia separar 1 hora por dia do seu dia para estar em oração. Esses grandes vultos do cristianismo, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Muitos desses grandes vultos que nós temos no cristianismo se devem ao fato por mães intercessoras. A gente olha para a vida de Agostinho e vê Mônica, mãe dele, orando por ele. Quando você olha na história recente, o Hernandes Dias Lopes teve uma mãe que intercedeu por ele profundamente, para que ele fosse um homem de Deus. Muitos desses grandes homens que estão aí dando fruto, é na verdade porque tiveram mulheres e pessoas que intercederam pela vida deles. Pessoas que o mundo não conheceu, mas pessoas conhecidas no céu. Pessoas conhecidas diante de Deus. Pessoas conhecidas nos bastidores do céu. Muitas vezes não são pessoas que a terra conhece, não são pessoas que o mundo conhece, não são pessoas que o mundo aplaude, mas são pessoas conhecidas nos céus. Conhecidas nos céus. E a oração tem esse poder. Vamos orar?